Vamos lá? Muito boa tarde, gente. Muito bom. Mais uma live aqui. Na verdade, mais um tempo muito especial para a gente estar mergulhando aqui na palavra, né? Tem sido assim. Sábado passado foi esse bom mergulho falando sobre escatologia. Temos tido muitas lives aqui ao longo da semana, né? Pelo Verbo da Vida do Espírito Santo, Guarapari, São Mateus, os cultos também online com o nosso querido pastor Jorge. Quinta-feira então foi tremendo, né? O casal falando sobre família cristã e muita gente já chegou aqui, né? Muito obrigado pela participação de todos vocês, tá bom? Pastor Vitor, muito obrigado. O Verbo da Vida Guarapari, meu querido irmão, muito obrigado, você é muito precioso para a gente também. A Monique chegou agora, isso? Já está aí. A Silvinha, vocês podem ir chegando e também avisando outros aí da sua casa, do seu grupo do WhatsApp, para a gente bater esse papo aqui hoje com o nosso querido pastor Jorge. Que alegria, que privilégio para a gente, não só para mim, mas também para o Verbo da Vida mimoso poder receber o nosso paizão, o nosso líder espiritual junto com a Lu, e a gente vai chamá-lo aqui nesse momento, né? Vamos falar hoje sobre caráter de Deus. E você que já fez o Rema, você sabe o que significa esse assunto. Foi uma de tantas outras matérias que foi aquele choque, né? Foi aquele divisor de águas na minha vida como filho de Deus, né? O caráter de Deus mudou mesmo, essa matéria mudou o meu entendimento e o meu relacionamento com Deus. E eu tive também o privilégio, a honra de ter como professor também, né, o pastor Jorge, como caráter de Deus. E eu realmente recebi muito, e quando pensamos aqui em falar sobre este assunto, a convicção é que vamos receber bastante também do pastor Jorge, da unção que está sobre a vida dele, e deste assunto que ele também discorre de maneira tão bem, tão elegante, tão aprofundado na palavra. Essa semana, para eu bater esse papo aqui com ele, eu ouvi, né, a última matéria, né, do ano passado. Eu falei, não, eu preciso ouvir, eu preciso mergulhar mais nesse assunto para a gente estar conversando, e eu quero receber bastante aqui do pastor Jorge. E foi um tempo de preparação, mas um tempo de tanta edificação na minha vida, e é isso que nós queremos, como Verbo da Vida mimoso, juntamente com o nosso paizão, proporcionar para vocês. Você que já fez, você que está fazendo, você que ainda não fez o Rema, né? Nós temos 3 unidades no nosso estado, daqui a pouco vamos ter 4, 5, né? Creio muito também no Rema aí em Guarapari, pastor Vitor. Mas hoje nós temos Rema Vitória, a Lu como diretora, temos Centro de Treinamento Bíblico Rema em São Mateus, com a Romana, juntamente com o pastor Renan, e aqui, Rema Mimoso, a Alessandra, minha querida esposa, é a diretora, e como igreja estamos dando todo o suporte, e temos já alunos aqui, não só de Mimoso, temos alunos de Cachoeiro, de Campos, e o que não é nenhuma surpresa, porque nosso pai, nosso querido pastor Jorge, já tinha dito isso, vão vir pessoas de diversas cidades para receber dessa palavra revelada em Mimoso, né? Vamos chamar aqui o nosso pastorzão, ok? Nós já temos 31 pessoas que já entraram, né? Tenho certeza de mais pessoas chegando aí. Aleluias. Opa, pastor João entrou? Eita. Aleluia! Glória a Deus.
Paz, Eita meu maravilha, querido. pastor. Paz, pastor. Tudo na Que benção, alegria, mano. que honra. Tudo na benção, pastorzão. Nosso Toda querido minha. paizão, que alegria. Eu estava falando aqui, pastor, ah, me converti assim cedo, né? Aham, E fiz outros cursos, como teologia, como o senhor sabe, mestrado, certo. mas como que o Centro de Treinamento Bíblico Rema, e em especial essa matéria, né? Eu acredito que desde o do início do Rema em Vitória, foi o senhor ou tiveram outros professores dessa matéria? Mas É, o a senhor partir do já foi meu momento professor em que, 2012. primeiramente Ah, aí, boa tarde a todos, graça e paz. Eu quero, começando a saudar o aleluia. pastor Wando, um grande homem de Deus. Eu tenho o privilégio de tê-lo como amigo e hoje como um companheiro ministerial, né? Levando aquela visão que Deus deu lá atrás para o pastor Bud, Verdade. né, que é pregar a palavra da fé e libertar o povo de Deus, né? Tão preso Amém, em amém. religiosidade, tão preso em conceitos errados, e a maior parte deles por não conhecer o caráter de Deus, né? Então, Aham, Vando, depois que eu me formei em 2010 e a primeira matéria que eu ensinei foi caráter de Deus, dando a primeira matéria do segundo ano hum. para a turma que era primeiro quando eu era segundo. No, Foi maravilha. uma responsabilidade bem grande acerca do caráter do nosso pai, né? E eu costumo dizer que Aham, se temos problemas em entender e conhecer o caráter de Deus, certamente teremos problemas em entender sobre fé, sobre justiça, sobre amor, né? Então, o caráter de Deus é algo que é fantástico e é necessário que a gente entenda, verdade. compreenda. É o Deus, né, o nosso Deus na figura de pai, principalmente, porque tudo fica mais fácil. Aquilo que ele não poderia ser no Antigo Testamento, que era pai, hoje ele pode ser, né? E ele é. E só depende da gente querer que ele assim o seja e usufruir dessa paternidade, da sua bondade, da sua misericórdia, né? E dessa abundante graça, né? Eu recebi muito, pastor, e eu estava falando com a Michelle, né? A Michelle está apoiando aqui a gente, junto com a Natália, da Multimídia. Ainda bem que eu tenho esse departamento me ajudando aqui. Eu É uma louvo a benção. Deus Eu por estava eles. procurando lá na. Eu estava esperando o verbo mimoso entrar. Ela vai pelo Remo. Opa, fui lá no Remo, entrei rapidinho. Mas, pastorzão, eu estava dizendo aqui para a Michelle que nessa matéria, né? Inclusive o senhor foi também o meu professor, deu para entender mesmo o quanto que, por mais verdade ou sinceridade do meu coração, depois dessa matéria eu fui tão impactado que eu percebi, né, que eu troquei mesmo o medo pelo relacionamento. Eu tinha relacionamento, mas tinha uma mistura de medo também. Quando a gente passa por essa matéria, caráter de Deus, o relacionamento fica muito leve, fica muito suave e é por isso que tenho certeza de receber muito, pastor, nessa tarde aqui com o senhor e todas as pessoas que já estão conosco aqui, de Mimoso, de Vitória, né, e de outros lugares. Maravilhoso. Maravilhoso, Eu né? só quero mais uma vez agradecer o tempo que o senhor está nos dando aqui. Eu quero reconhecer, pastor, de 2012 para cá, o senhor como professor de diversas matérias, que o senhor pôde ser professor na minha vida, na vida da Lê, né? E agora, que honra é tê-lo como o nosso pastor, o senhor, juntamente com a Lu, a gente está muito feliz com essa aliança e de fato o tenho, pastor, como o nosso pai mesmo, como nosso líder. Eu recebo, eu aprendo muito, coisas que às vezes na minha caminhada pastoral, se fosse só na minha experiência, pastor, eu dava uma volta de um Salmo 119. O senhor vai no Salmo 117 e resolve tudo. Mais simples, vai mais direto. Isso tem me esticado muito. Tem me esticado muito. Obrigado pelo seu carinho, juntamente com a Lu, tá? Amém, meu pastor. Eu Estamos quero aí. só quero deixar aqui dois textos. Eu quero que o Pode falar. senhor
discorra sobre o assunto, né? Eu pensei aqui, eu ouvi toda a sua matéria do ano passado, né? Tem algumas anotações, só para eu conseguir acompanhar o senhor, né? Que é isso? Mas o, mas o texto que eu separei aqui norteia bastante, o senhor confirma comigo, né? O Salmo 138 diz assim, verso 2, né? Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Né? Amém. Coisa linda, né? E fica claro, né? O nome e o Senhor, o nome e a palavra dele. E Amém. às vezes as pessoas dizem que conhecem o Pai. Nós conhecemos o Pai na mesma proporção que conhecemos e praticamos a sua Isso aí. palavra, né? É isso mesmo. E outro texto também, pastor, que está dentro aí do que o senhor discorre tão bem como caráter, é Tiago 1,17, né? Eita, coisa linda. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do Isso. alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação, nem sombra de mudança. Isso Quando mesmo. percebemos isso na palavra, isso já vai nortear bastante as pessoas que estão conosco. Nós temos depois algumas perguntas que as pessoas deixaram aqui, que nós vamos partilhar com o senhor aqui, para o senhor nos ajudar nessas respostas, né? Amém. E o senhor falou no ano passado, né, que eu, como eu disse, eu estava ouvindo, eu Aham. conhecia aquele chavão, né? Quem não vem pelo amor, vem pela dor, né? Misericórdia. Ou seja, às Todos vezes nós as acho que pessoas pensávamos assim. tinham uma ideia, um chavão, mas que não tem nada a ver com a palavra, não tem Com o nada a ver, caráter de Deus. Não, Deus é não tem bom. nada a ver com caráter. O senhor disse outro parecido com essa eu não conhecia, né? O que não vem pelo amor, vem pelo anzol do divino pescador, essa eu não conhecia. É. A pessoa fala isso, né? Quem não vem Pastorzão, pelo amor, vem pela dor do anzol do divino pescador. Isso também não é uma verdade, não. não é de jeito nenhum, até porque a palavra está bem clara em relação a isso. Isso. Pastorzão, é uma alegria, eu quero ouvir o senhor. Certamente o senhor vai tocar uma coisa também que foi um divisor de águas no meu entendimento e relacionamento, que o senhor fala tão bem, que está na apostila Caráter de Deus, o Ministério aceitou, né? Está lá aquela tabela de juízo e juízo de Isso. Deus. O senhor falou muito bem a diferença entre correção e juízo. Então, pastor, eu Isso. quero Muito ouvir o bom. senhor aqui, tá? O que a gente pode, o que as pessoas que já estão conosco pode aprender, né? Eu sei que é vacina e também é remédio para alguns sobre este É, assunto também nesse tempo. Não é só nesse tempo, porque a palavra de Deus, ela já é o jornal de ontem, de hoje e de amanhã. é verdade. Ela nunca Não fica fica velha, né? desatualizada, né? Com a palavra o senhor, pastor, É para a gente sempre, ouvir e receber sempre bastante. coisa boa. Então, eu costumo dizer assim que falar do caráter de Deus é importante, ao invés de eu tentar defender Deus, que é soberano, Aham. está no seu trono e não precisa de defesa. Eu acredito que o caráter de Deus é a gente apresentar Deus aos seus filhos. Em que Uhum. sentido isso? Imagine que você não conhecesse a Alessandra, sua esposa, amada, e eu a conhecesse lá na tua juventude. E eu chegasse para Uhum. você e falasse assim, Wanda, eu conheci uma menina, rapaz, uma menina de Deus, uma mulher de Deus. Rapaz, ela honra seus pais, ela trata os pais de um jeito. Então você ia ficar no nível do entendimento, do conhecimento, né, de quem era uma tal Alessandra, Uhum. que tratava os pais bem, uma menina que tinha bons hábitos. E você, no nível de conhecimento, você ia até desejar conhecer. Isso é um nível de conhecimento? Uhum. É um nível de conhecimento. Mas se eu chegasse, marcasse um encontro, um jantar na minha casa, né, e convidasse a Alessandra e Vando, conversasse, Uhum. apresentasse um ao outro, né, e obviamente dentro dos nossos padrões, né, de cristãos, de santidade, evidentemente, saísse um pouco e deixasse vocês baterem um papo. E vocês saberiam
de uma forma melhor, iniciaria um novo nível de conhecimento. É importante que a gente entenda que quando a Bíblia usa esse termo conhecimento, né, gnosco, ela fala de 3 níveis de conhecimento. O primeiro nível de conhecimento é um nível muito superficial, né? Eu dou sempre aquele exemplo em sala de aula de que eu com muita sede, andando em meio a um deserto, vejo um copo d'água, percebo que é água, e isso já é um nível de conhecimento. A partir do momento que eu tomo esse copo d'água na minha mão e dou um gole, é um segundo nível de conhecimento, mas nem o primeiro nem o segundo mataram minha sede, porque um gole não mata a sede e ver a água não mata a minha sede. Mas o terceiro nível de conhecimento, que é esse que o Senhor quer de nós, né, em relação ao seu caráter, à sua vida, é aquele que a gente bebe a água toda, né, e aí nós estamos no terceiro nível, e é o nível mais profundo de conhecimento, que é a palavra gnosco, que é uma expressão idiomática judaica, utilizada lá em João capítulo 8, no verso 32, e conhecereis a verdade vos libertará. Esse verbo conhecereis vem do gnosco, que é um conhecimento profundo, expressão idiomática judaica que significa relação sexual entre um homem e uma mulher. Ou seja, muito melhor do que você ouvir de mim quem é Deus, é eu te apresentar a Ele através da sua palavra, através do seu espírito, através das coisas criadas e através de Jesus, que é expressa a imagem do Deus invisível. Né? Então, caráter de Deus nada mais é do que a gente conhecer a Deus dessas 4 formas, mais especificamente das 3 formas, né, por meio da palavra, por meio do Espírito e por meio de Jesus. E a natureza revela o Criador, mas também não o faz conhecê-lo. Né? Mas, assim, isso é o mais importante. E quando a gente olha para essas 4 facetas, né, da apresentação desse Deus tão poderoso, tão lindo, tão maravilhoso, e a Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor Jesus, né, é dado a ele o poder de ser chamado filho de Deus. A gente conhece uma face de Deus que no Antigo Testamento eles não poderiam conhecer. Qual é a face? É a face do Pai. Né? Então a gente precisa entender que o Deus nessa aliança, ele além do El Shaddai, do Todo-Poderoso, de tudo aquilo que da forma que ele se manifestava, que tudo na verdade foi expresso em Jesus Cristo, além disso tudo, daquilo que ele pode nos dar, né? Ele também se revela como Pai. E isso faz toda a diferença quando eu olho para mim como pai, olho para os meus filhos e fico imaginando que se fosse verdade aquilo que algumas pessoas acreditam, né, que Deus coloca um câncer em alguém para tratar, que Deus, por meio de uma doença, vai tratar um filho, ou por meio de um acidente vai tratar um filho. Se isso fosse uma verdade, também teria de ser uma verdade, uma vez que a palavra diz que eu sou expressa a imagem do Deus invisível. Seria verdade que eu, para tratar meus filhos, Daniel, Lucas e João Vitor, eu também tacaria um fogo nele para ele parar de fazer malcriação? É assim que eu faço? Não é assim que eu faço. Eu vou querer ver meu filho doente para ele ser tratado de uma rebeldia? Não. Então, isso faz toda a diferença, porque, Evandro, as pessoas, às vezes, elas olham para algumas coisas que acontecem e atribuem isso a Deus como se Deus quisesse nos tratar. E ainda usam assim, mas Deus disciplina aquele que ama. E é verdade que ele disciplina aquele que ama. O problema é como é que ele disciplina nessa aliança. Porque uma coisa que a gente precisa entender, Vandão, e o povo, você que está ouvindo a gente aí, precisa entender que nós não vivemos no Antigo Testamento. Né? Nós fomos remidos e lavados no sangue de Jesus. Né? Nós éramos somente servos, hoje nós somos amigos, somos filhos, também somos servos, né? Porque o maior no reino de Deus, e nós estamos no reino de Deus, seja servo de todos, mas hoje nós somos filhos. Né? Então a gente precisa compreender isso, como é que ele nos disciplina. Olha como é bem similar àquilo que a gente faz com nossos filhos. Né? Aqui em 2 Timóteo capítulo 3, no verso 16, que é uma epístola, e é uma carta, então ele está falando para a gente no Novo Testamento, diz assim, 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Agora, qual é a finalidade disso? A fim de que o homem de Deus seja perfeito, essa palavra perfeito no grego tem uma conotação, seja maduro e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
Então perceba que no Novo Testamento, a forma da disciplina de Deus é por meio da sua palavra, por meio do ensino, Amém. por meio da pregação do evangelho, né, por meio das instruções em uma lei. Nós vamos falar um pouquinho sobre lei, né? Eu gosto muito, eu não sou bacharel em direito, não sou advogado, mas gosto muito das leis. Se a gente entender que a gente está debaixo de uma lei diferente da lei do Antigo Testamento, a gente já tem mais de 50% para entender o caráter de Deus e dos seus feitos na nova aliança. Verdade. Eu lembro da aula do senhor do ano passado, né, que eu estava ouvindo essa semana, sobre essa questão de pessoas confundirem, né? A Bíblia não fala nada disso em relação a Deus colocar doença. As mesmas pessoas que acabam acreditando nisso deveriam não orar ou não tomar remédio, né? Porque se é Deus... O senhor falou isso no ano passado e eu anotei isso aqui essa semana, né? Porque, assim, de fato, nós acreditamos mesmo nesse Deus, segundo Tiago 1,17, como o senhor tem falado aí, né, pastor? Isso. Muito bem. Sobre correção e justiça também é outro negócio que ajuda as pessoas a entenderem, né, com muita clareza, né, em relação à atuação de Deus, de maneira especial nessa nova aliança, porque estamos em uma nova aliança, a Bíblia diz essa aliança superior, com promessas superiores. Isso. Né? Isso aí. Que Jesus inaugurou, né? Jesus inaugurou. Acerca, como você falou em cura, né? Vamos falar rapidamente aqui sobre alguns textos, né? Em que Jesus expressa não só o seu poder de curar, né? Mas a sua vontade de curar. Aqui em Marcos capítulo 1, verso 40, diz assim: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode curar-me, pode purificar-me. Jesus profundamente compadecido. Veja bem que a compaixão faz parte de um processo de cura. Ele fala assim: Jesus profundamente compadecido. Estendeu a mão, tocou e disse: vou pensar se eu quero te curar. Vou pensar se você merece. Vou pensar se você é digno. Foi isso que Jesus fez? Não foi. Não. Jesus foi muito claro. Quero, fica limpo. Então ele já expressou uma vontade de querer curar, né? Se a gente andar mais um pouquinho, pastor Wander, e ver aqui em Mateus capítulo 14, no verso 35, diz assim: reconhecendo homens daquela terra, mandaram avisar toda a circunvizinhança e trouxeram todos os enfermos. E rogaram que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. E todos tocaram, ficaram curados. Olha que coisa interessante. Ficaram sãos. Todos que tocaram, isso já expressa a fé, né? Se você vai até alguém e toca porque existe uma fé, né? Teve uma ação correspondente àquela fé em Jesus Cristo, ficaram curados. E aí eu vou ler mais outro texto, Mateus capítulo 8, no verso 16. Eu gosto de colocar a palavra, Wando, porque não é o que eu penso, não é o que você pensa, né? É o que a palavra diz acerca da vontade de Deus em relação à cura. Diz assim, Mateus 8,16. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Tem outros textos, mas eu quero ficar com esses 3 textos aqui, porque, veja bem, é exatamente esse entendimento. Se Jesus é quem coloca a doença para tratar, e ele colocou uma doença num cristão, esse cristão definitivamente, se é um cristão obediente, ele não pode tomar remédio. Ele tem que preparar para morrer. Porque se Jesus me coloca uma doença e eu tomo remédio, eu estou em desobediência. Né? Se eu procuro médico, eu estou em desobediência. Cara, isso é a coisa mais absurda do mundo. Isso nada tem a ver com o caráter de Deus. Aí as pessoas vêm, sabe com o quê, mano? Vêm lá com Jó. Ah, meu irmão. Mas Jó, porque Jó, eu não tenho nada a ver com Jó. Jó está numa aliança inferior, com inferiores promessas,
Jó só era servo, eu sou filho. Jó estava da lei Amém. da morte, eu estou debaixo da lei do espírito da vida. Jó não tinha nem aliança com Deus, porque Jó era gentil da terra de Ur, naquela época não tinha uma aliança estabelecida com aquele povo. Muito embora ele era servo, mas era um servo sem ter uma aliança. Sim. Eu tenho uma aliança superior à de Moisés, com superiores promessas. Então, eu não tenho nada a ver com Jó. E se Jó fosse, né, como eu sempre digo, motivo de resplandecer de fé, ele estaria lá, né, em Hebreus capítulo 11, né, e Hebreus capítulo 12, citando Hebreus capítulo 11, nos heróis da fé. A gente precisa dizer que lá, naquela lista dos homens e mulheres, que pela fé, o tempo todo vem dizendo assim, Jó não está lá. E até a prostituta Raabe está, mas Jó não está. Então, sem criticar Jó, Sim. eu não tenho nada a ver com ele. Isso é importante a gente entender. Verdade. Deus, ele sempre quis curar. Ele não coloca doença em filho para tratar filho. A maneira bíblica dele disciplinar a mim e a você, a todos nós que somos filhos, é por meio da sua palavra, só Amém. e somente só. E o lindo, né, pastor, ainda falando um pouquinho de Jó, do capítulo 38 em diante, né, quando Deus entra ali e começa a dizer algumas coisas para Jó, e de fato, né, o final, Jó anuncia o que estava tão claro nos seus discursos, Exatamente. que ele não conhecia, ele não sabia, e que Exatamente. depois, no final, né, então a gente precisa considerar bastante, as pessoas que estão nos assistindo, precisa considerar bastante que boa parte do que foi de experiência, foi uma experiência que ele não conhecia, como hoje nós, nessa aliança superior, temos o privilégio de sermos filhos do Espírito de Deus habitar em nós, de uma aliança superior, né, de superiores promessas também, Isso né, mesmo. pastor? Isso mesmo. A gente precisa compreender isso, isso tem que ser muito forte. Eu quero aproveitar aqui também para dar um beijo aí em Renan, né, pastor Renan, Romana, Verdade. pastor Vitor, Roberta, todo esse povo aí de Mimoso, povo Que de honra, Vitória, né, eu vi. pastor? Que maravilha, né? Eu estou aqui, eu fico me Muito alegrando, porque bom. eu vejo os pastores das congregações se falando com Juntos, tanto né? amor, né? Meu Verdade. Deus, isso aí foi um sonho gerado no meu coração. Lá, quando eu pensei em abrir o primeiro ponto de pregação, lá em 2011, 2012, que eu já tinha no coração isso. E eu falei, eu não quero meus pastores divididos. Eu quero que os pontos de pregação, futuramente vão se tornar congregações e futuramente grandes igrejas, eles sejam irmãos agarrados, entranhados com afetos de misericórdia, que eles possam se ajudar, um dar ar-condicionado para o outro, um dar cadeira para o outro. Então, isso já começou a acontecer e meu coração se enche de alegria. E eu refuto veementemente qualquer tipo de fala nesse sentido. Toda igreja tem problema, é assim mesmo, os homens são difíceis. Não, é possível viver em unidade e a gente vive. Um beijo a todos vocês e eu amo muito vocês. Então, é isso mesmo, Wanda. É interessante a gente ver que João 10:10 diz: o ladrão vem tão somente para roubar, matar e destruir. Né? E Jesus disse: eu vim para dar vida e vida em abundância. E eu faço o seguinte questionamento: sofrer um acidente é vida em abundância? Outro questionamento: ser acometido de uma doença é ter vida em abundância? Não consigo ver. Ter falta de dinheiro liso, quebrado, é vida em abundância? Endividado, né? Endividado, não. Isso não glorifica a Deus. Então, não é Deus que provoca esse tipo de coisa. Muito pelo contrário, Jesus morreu exatamente para que essas coisas acabassem na nossa vida. Porque isso tudo era maldição. Era maldição, né? Deuteronômio capítulo 28 era uma maldição. Então, quando a gente pega e lê Deuteronômio capítulo 28, na parte B, aquela maldição, a gente vê que ela acaba em Gálatas capítulo 3, no verso 13, que diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas não acabou aí. Ele abriu a porta para que acontecesse o que está no verso 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Aleluia. Então, veja que coisa linda. Ele fez uma obra tão maravilhosa
Jesus veio e tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas mazelas, o pecado que estava sobre nós, ele carregou com ele naquela cruz, ele se fez pecado por nós, sofreu a morte, a pior morte que tinha, mais vergonhosa de tudo, meu Deus do céu, para nos fazer bendito e herdeiro de Abraão. E aí eu vou dizer que esse Jesus que passou por tudo isso, está me fazendo sofrer para eu aprender. Isso é, no mínimo, ignorância de português, é só saber ler. Isso aí não tem muito a ver nem com teologia, né? Então, isso é importante a gente entender. Ele veio para trazer vida e vida em abundância, né, Wanda? Então, a gente precisa entender sobre o caráter de Deus. E aí essa importância, né? Até falando, aproveitando o gancho aí do centramento bíblico Rema, né? Das 3 unidades que nós temos, que quando alguém toca nesses assuntos, colocando a doença, endividamento ou qualquer outra situação, né? Como Deus não entendeu, não compreendeu o caráter. O caráter tem a ver com a firmeza de vontade, com a índole, o conjunto de qualidades. É muito sério quando as pessoas apontam algo para Deus quando não tem nada a ver com a sua natureza nem com o seu caráter. Absolutamente. Né, não tem nada a ver. Absolutamente. Pastorzão, dentro desse assunto também, as pessoas que queiram conhecer um pouco mais do caráter, né? A própria palavra de Deus, ela nos dá indícios, né? Ela nos aponta aquilo que é útil para a gente conhecer um pouco mais esse caráter. O caráter tem a ver com esse nosso relacionamento, né? O senhor pode tocar sobre aquilo que ajuda as pessoas a conhecer mais desse caráter de Deus? Amém. Assim, a primeira coisa que eu costumo... coisa que eu costumo dizer para aquele que nasceu de novo é a vontade de Deus, né? A Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 2, no verso 4, que é da vontade de Deus que todo homem seja salvo e que chegue ao pleno conhecimento da verdade, né? A fé vem por ouvir e ouvir a pregação da verdade, do evangelho, da palavra. E a primeira maneira que a gente tem para aprender acerca do caráter de Deus é nos aproximando por meio da palavra. Aqui em João capítulo 5, no verso 39, diz assim: examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, veja, quando a gente olha para a palavra, aquela mesma palavra lá de 2 Timóteo capítulo 3, no verso 16, que é apta para corrigir, para redarguir, para edificar, a palavra viva que desceu do céu, que se chama Jesus, o verbo vivo que desceu do céu, o verbo da vida que se fez carne. Quando a gente conhece a palavra, Wanda, a gente conhece o caráter de Deus, né? E quando a gente aprende a separar as alianças, então por isso que eu falo, você que está ouvindo a gente, que não fez o seu treinamento bíblico Rema Brasil, se matricule. Olha, assim como o pastor Wanda, eu tive também a alegria também de fazer duas teologias, 2 faculdades de teologia, uma livre e fazer uma pelo MEC reconhecida, mas nenhuma delas me fez conhecer o caráter de Deus. Sabe, o que me faz conhecer o caráter de Deus foi o Rema, foi a palavra revelada. Isso é fantástico. Então, por meio da palavra, a gente também conhece Deus, e conhece não só Deus, mas o poder que tem na palavra. Eu sempre falo, Wanda, que quando a gente lê a palavra de Deus, a gente não está simplesmente fazendo um devocional, né? Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente verdadeiramente está sendo banhado pela unção, porque a palavra é ungida, né? Então, isso é uma coisa muito forte. A outra maneira que a gente tem para conhecer a Deus, isso até de uma forma didática, é por meio do Espírito. Né? Em 1 Coríntios, capítulo 2, no verso 9, diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Meu Deus do céu, quantas pregações eu já ouvi em cima desse versículo 9, e ele para aqui, e a partir daqui ele começa a fazer uma pregação de ausência de intimidade, uma pregação
que diz, está vendo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, então eu nunca vou ouvir, nunca vou ver. É uma pregação de que eu conheço um Deus de uma forma parcial, de uma forma distante. Não tem nada a ver, porque no verso 10 ele diz assim, porque Deus já nos revelou pelo seu Espírito. E ele continua dizendo, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Veja bem, Wander, o meu interior buscando o interior de Deus. Né? Glória a Deus. Eu lembro muito do Salmo 42, quando ele fala assim, um abismo chama o outro abismo no encontro de duas cachoeiras. E quantas vezes, pastor Wander, eu aprendi que esse tal abismo era pecado. Misericórdia, um pecado chama outro pecado, um abismo chama outro abismo. O contexto não tem absolutamente a ver com pecado, mas tem a ver com comunhão. Porque ele começa dizendo assim, como a corça anseia por águas, assim a minha alma anseia por ti. E isso é muito fantástico. Porque o salmista lá, ele não tinha como ter uma união em espírito, porque Jesus não tinha vindo, morrido e ressuscitado. Mas nós nascemos, morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele, fomos religados a Deus por meio do sacrifício, e hoje nós podemos conhecer a Deus profundamente. Por isso que ele diz aqui, porque o Espírito de Deus, o nosso Espírito prescruta as profundezas de Deus. Mais adiante, ele diz assim, porque não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito de Deus. Isso tudo, ele continua um pouco mais à frente, ele fala assim, disto também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Ou seja, oração em línguas, oração em línguas. Amém. Traz aquilo que está lá na profundeza de Deus. Aquilo que ainda não existe em nós, traz a existência. Então, o meu abismo, que significa meu homem interior, o meu profundo, clama e tem acesso ao abismo, que é o profundo de Deus, no encontro de duas cachoeiras. Isso. Agora, perceba, pastor Wander, perceba que coisa linda. Toda cachoeira é uma queda d'água de um rio. Olha que coisa linda. A Bíblia diz que dentro de nós fluirá um rio de água viva. Agora, olha que coisa mais interessante. Quando a gente quer buscar uma energia elétrica lá na usina elétrica, o que se faz? Se interrompe o fluxo de água, libera ele parcialmente, de uma maneira que você diminui a passagem, consequentemente, no princípio físico, aumenta-se a pressão da água. No que aumenta-se a pressão da água, gera o quê? Poder. É nessa comunhão que a gente não só conhece a Deus, mas que manifestamos o poder dele para mim e para a sua vida. Aleluia. Isso é fantástico. Porque a gente, quando entende esse tipo de coisa, a gente também lê a palavra, mergulha nas coisas do Espírito, prescruta as profundezas de Deus e a gente conhece mais a Deus. Então isso é muito importante de falar. E outra forma que eu gosto muito de falar, pastor Wander, acerca de conhecer a Deus, em Hebreus 1:1, que diz assim, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas, e está se referindo a uma aliança antiga, que ele tinha que usar mediadores, ou seja, profetas. Né? Você que nos assiste, você não tem que pagar profeta, procurar profeta, ficar ligando por mulher de oração, homem de oração, para ficar pegando revelação. Não faça isso. Nessa aliança não é assim que as coisas funcionam. Isso. Nessa aliança, o Espírito Santo, ele vai falar com você as coisas profundas de Deus e você vai receber no teu espírito. E ele continua falando, então, no verso 2, nesses últimos dias, falou pelo seu Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Está falando de Jesus. Ele é o resplendor da sua glória, expressão exata do seu ser. Olha que coisa linda. Então, quando a gente olha para Jesus, a gente vê Jesus agindo. Ele é o nosso irmão mais velho, somos co-herdeiro com ele. A gente observa Jesus curando enfermo, não é botando doença. Aleluia. A gente vê Jesus curando enfermo, Jesus multiplicando o pão. Veja bem, Jesus não divide o pão. Né? Tem comunista que se diz cristão, que fala que Jesus era comunista porque dividia. Jesus nunca dividiu o pão, você precisa ler só a Bíblia se você é comunista. Ele multiplicou o pão, multiplicou o peixe. Ele ensinou Pedro a pescar e tirar dali o seu sustento, ou seja, trabalhar, né? Participar de sindicato.
Então, isso é importante a gente ver, porque a gente olha para Jesus Aham. e vê um Jesus que multiplica as finanças, um Jesus que era financiado por pessoas, um Jesus que falava de multiplicação, que curava enfermo, que expulsava demônio, que libertava cativo. Amém. Se Jesus é assim, nós somos também assim. Então, a gente pode conhecer basicamente o caráter de Deus por meio dessas três vias, de uma forma bem equilibrada e bem profunda. Aleluia. Palavras do Santo Jesus. O senhor tocou em eletricidade. O senhor fala também com muita propriedade sobre correção e juízo, ou juízo e correção, né? O senhor Sim. até dá o mesmo exemplo, né? Não sei se o senhor quer falar isso agora, mas é muito saudável, né? Que o senhor toque também nesse assunto em algum momento aqui da live sobre juízo e correção. Não sei se o senhor quiser fazer isso agora, fica à vontade. Se não, É muito simples entender o podemos juízo. ir. O salmista diz: os teus juízos são bons, né? Então eu entendo que o juízo de Deus é sempre bom. O que é o juízo? A palavra juízo vem em julgamento. O juízo de Deus sempre Aham. foi bom para o povo dele, aquele que andava reto, que é só a gente ver Noé, que é a expressão no Antigo, uma das expressões no Antigo Testamento do juízo de Deus sendo bom. O que ele fez? Ele falou: olha, Noé, Aham. você está todo mundo corrompido, mas você não. Então você faz o seguinte: eu vou prover para você um lugar de segurança. Faz uma arca, coloca para Uhum. dentro a sua família, aí e eu vou mandar o quê? O dilúvio, ok? E nesse dilúvio pereceu quem? Quem quis permanecer, porque foram 100 anos construindo a arca. Uhum. Olha que coisa interessante. As pessoas chegavam para Noé, a gente sabe, parece que veja bem, eu tenho 47 anos, vou fazer 48 agora. Noé passou mais do que o dobro do meu tempo que eu já vivi, do tempo que eu já vivi construindo a arca. Eu tenho pouquíssimo tempo de convertido. Eu me converti em 2005. Então eu tenho aí 15 anos de convertido. E eu já preguei para tanta gente. Você imagina o quanto Noé deve ter pregado. E as pessoas não quiseram Verdade. saber. Não quiseram abandonar o seu caminho. Então veio o juízo. Eu te pergunto, o juízo sobre aquele período foi bom ou ruim? Depende. Quem andou certo, Depende, isso bom. mesmo. Quem andou errado, ruim. Deus sempre trabalhou com isso. O juízo de Deus é bom. Vamos lá para Gênesis capítulo 14. Né? A Bíblia diz que Abel e Caim trouxeram oferta, certo? Aham. Então, qual foi o julgamento de Deus? Ele falou que não se agradou de Caim e de sua oferta, né? Hum. Mas se agradou de Abel e de sua oferta. Quando ele fala o nome depois da oferta, ele fala daquele coração inteiro que traz a oferta, aquele coração inteiro que serve, aquele coração com inteireza que serve as autoridades, que trabalha na igreja, que fala do amor de Deus. Isso é importante a gente entender, ok? Então ele diz Uhum. assim, ele não se agradou de Caim de sua oferta. Aí Caim descaiu o semblante, né? E Deus fala para Caim, certo, se procederdes bem, não era certo que seria aceito? Né? Então isso é muito importante entender, que o juízo de Deus é bom para quem pratica o bem, né? E eu falo muito Isso. assim, o nosso tempo não é muito grande, né? Mas eu costumo dizer, Vando, que Ah, o juiz é como a eletricidade, né? achei Existem fantástico o seu exemplo, pastor. engenheiros eletricistas, né? Aham. Eu acho interessante que a própria pessoa, mesmo técnico em elétrica, ele pega, por meio do conhecimento, ele vai mexer, vai trocar um chuveiro, né? E ele simplesmente ele desliga lá a chave, o disjuntor principal. Então Uhum. ele não vai de qualquer jeito, mesmo com toda a segurança. Quando a gente vai mexer numa alta tensão, a gente vê as pessoas nos postes, ele se paramenta, né, coloca luvas de isolação, que são isolantes. Eles chegam, vamos dizer assim, com todo respeito diante daquela energia. A gente não pode esquecer que a mesma unção que capacita, ela é esse poder que também julga, porque ela é a Aham. santidade. Então, se nós utilizarmos a energia elétrica, veja bem, nós dois estamos utilizando a energia elétrica de uma forma maravilhosa, né? Nós estamos usando para falar da palavra de Deus.
Algumas pessoas usaram para instalar o ar-condicionado e essa luz que nos ilumina aqui ainda, que de dia no quarto fica escuro, então a gente tem que ligar a luz. Agora, quantas pessoas já morreram por causa da energia elétrica? Muitas. Por quê? Porque sem camisa, com o corpo molhado, desprotegido, tocaram na energia elétrica e morreram. Aí eu te pergunto, quantas vezes você já viu um tribunal de júri com energia elétrica sentado no banco de réus? Nunca vi. A pessoa morreu porque ela quis. Então, o juízo de Deus é sempre bom para quem pratica o bem. Tem um texto que diz aqui em Romanos capítulo 13, quando ele fala das autoridades, né? É um texto que eu uso muito para submissão à autoridade, uso para a autoridade do crente e uso também para juízo. Quando ele fala assim, que todo homem, no verso 1 de capítulo 13 de Romanos, diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que proceda de Deus. E as autoridades que exigem de Deus foi por ele constituída. Então você, por exemplo, que nos ouve aqui, você tem um presidente da República no contexto atual e um ex-ministro. Amém? Seu papel em relação ao presidente da República é orar, não é julgar. Então você se coloca no seu lugar para que você não receba o juízo. Olha o que ele diz aqui. Porque o magistrado não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terá louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Porque não é sem temor que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Olha que coisa interessante. Ele está dizendo, olha que coisa interessante, ele está dizendo que existem as autoridades delegadas e essas autoridades são ministros de Deus para julgar. Queres tu não temer essa autoridade? Faz o bem e você vai ter o que dela? Louvor. Vou dar um exemplo. Eu tive a alegria, o privilégio, né, do estado que Deus me deu por herança, esse Espírito Santo que eu amo. Amém. Parece até que eu nunca fui carioca, de tanto que eu amo esse estado aqui. Então eu tive o privilégio, né, de de receber um título de cidadão espírito santense. Né? Então agora pode dizer que eu sou capixaba de coração. Né? Então quem concedeu isso aí? Algumas pessoas que têm um conhecimento, o pastor Vitor participou disso, né? O Roque participou disso e levaram até um determinado deputado, que é um representante do povo, e ele achou por bem que eu faça um bom trabalho para a sociedade. Então, porque eu fiz um bom trabalho para essa sociedade, e é importante falar que o juízo é sobre as obras, sim, né? O que aconteceu? Por eu ter realmente ido até essas autoridades, eu fui julgado e tive o louvor delas. Então, eu fui perante todos exaltado, perante os homens exaltados, ok? Agora, se eu tivesse roubado, matado, estuprado, e uma polícia tivesse me pegado, que também é uma autoridade, e tivesse me dado uma surra e apanhado, o juízo para mim seria ruim, mas eu que decidi praticar o mal. Então o juízo de Deus, ele se resume nisso. Deus é bom o tempo todo, e ele é tão bom que ele julga justos e injustos. Então, se você quer ter louvor das autoridades, faça o bem e você vai ter louvor dela. É simples assim. Isso aí, pastorzão. Ou seja, o juízo não tem a ver com mudança de temperamento emocional com o juiz. O juízo tem a ver com o julgado. Não. Deus não muda. Deus não muda. A diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento, isso tem que ficar claro, é porque a lei mudou, Wanda. Olha que coisa interessante, aqui em Romanos capítulo 8, no verso 1, diz assim: ora, agora, veja bem, agora, a gente lê isso aqui, é tão acostumado a ler esse texto, que a gente lê de qualquer jeito, fala assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Veja bem, se ele fala agora, é porque existe necessariamente um outrora, um outro tempo. Se existe um presente, é porque existe um passado. Se existe um novo, é porque existe um velho. Se existe um vivo, é porque existe um morto. Então ele fala assim: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, olha que coisa interessante o verso 2. Isso mata a charada. Porque mata qual charada? Algumas pessoas veem Jesus no Antigo Testamento, Deus no Antigo Testamento, né, se manifestando acerca daqueles profetas, e os profetas, né, e teve um determinado profeta que um capitão com uma equipe de 50 veio, deu uma ordem para ele,
e ele mandou cair fogo Uhum. do céu, cair fogo do céu, e ele fala em nome do Senhor, e depois caiu fogo no céu de novo, aí o terceiro ele poupou. Então, em determinado momento, lá em Lucas, no capítulo 6, os discípulos perguntaram para Jesus, né, se ele queria que caísse fogo do céu, aliás, Aham. Lucas capítulo 9, que se caía fogo do céu para consumir aqueles que impediram. É Lucas 9:51. E Jesus disse assim, Uhum. não, não, não sabeis vós que espírito sois? Ele está falando de Tiago e João. E Jesus diz assim, não sabeis vós que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E as pessoas falam, algumas pessoas ensinam assim, tá vendo? Então lá no Antigo Testamento não foi Deus que fez cair. Claro que foi Deus. Por que Aham. Deus julgou lá de um jeito e agora está dizendo que é de outro? E a resposta está em Romanos capítulo 8, no verso 2 em diante, é assim, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou daquela lei lá de trás do Amém. pecado e da Amém. morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma na carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então ele está dizendo que naquela lei, o juiz, que é Deus, que não muda, teve que Isso. julgar para a morte, porque a lei tinha até o título de lei do pecado e da morte. Mas esse mesmo Deus, após inaugurar uma nova aliança por meio de Cristo Jesus, ele também inaugurou uma nova Constituição. Já não é mais a Aham. Constituição passada que caducou, é a Constituição nova, e essa Constituição nova tem um nome, é a lei do Espírito da vida. Observa, Wando, que no Antigo Testamento ele já fala que a lei é do pecado e morte, mas ele já fala que essa lei é a lei que conduz à vida. Consequentemente, se a lei nos conduz à vida, o julgamento é Amém. diferente, não porque Deus muda, não porque o juiz é bom, não porque isso e por aquilo, não é nem o caráter dele que está em voga, mas a lei que ele julga e que você começou lendo muito perfeitamente, o Salmo 138, que ele coloca acima de tudo o seu nome, a sua palavra. Por ele colocar acima de tudo o Amém. seu nome, a sua palavra, ele tem que obedecer à própria lei que ele constituiu. E é essa lei que conduz à vida. Por isso que Jesus diz, essa lei eu não vim para matar, eu vim para Aleluia. dar vida. Então é Amém. muito fácil de entender o juízo. Aleluia. E caráter de Deus tem, como o senhor sempre fala, tem tudo a ver com o nosso relacionamento com Ele. De fato, é um divisor de águas mesmo. Pastorzão, nós estamos aqui acho, com 7 minutos para a primeira hora, né? Nós Certo, temos algumas perguntas. Vamos para vamos as lá. perguntas? Vamos lá, Michele, Vamos você lá, me vamos ajuda ver. aqui? Você mandou, pastor? Ela mandou para o senhor, e o senhor tem algumas perguntas aí já, pastor? Ih, rapaz, mas Michele tá no mandou para o telefone que eu senhor. tô fazendo a live aqui. Não, tranquilo. Você me ajuda, Michele? Ela está Seria separando legal aí se aqui. ela. Ela vai puxar aqui, pastor. Quero dar Se cair um por alô acaso, especial. Wando, Ah, se cair por acaso, você que ah, está nos assistindo, não vai embora não. Se cair você quiser continuar mais uns ótimo. 10 minutinhos, a gente faz o Ok, processo, começa de novo para não ficar essa agonia de fechar. tá bom. Agradecendo demais, né, pastor Renan, pessoal de São Mateus. Eu estou vendo aqui Verbo da Vida, Vila Velha, Guarapari, pastor Vitor, pastor Leandro. Que coisa linda, maravilhosa. Um só propósito, um só pensamento. E às 18 horas tem uma live poderosa também, né, pastor? Tô sabendo, meu Deus do céu. Hã? Vai ser A nossa maravilhoso. Mamalu com a Romana. Coisa Vai ser bom maravilhosa, hein? demais. Papo 10, papo 10. Vai ser mesmo. Pastor, Ontem a já foi pergunta, bom. Uhum. isso aí. Veja bem, as pessoas perguntaram, né? Em algum momento, Deus se cala em relação às nossas orações? Foi feita essa pergunta. Então, eu diria que não é uma questão de Deus se calar. Eu acredito, né, é ele nem querer ouvir. Né, vou dar um exemplo, não dá para falar todos. 1 Aham, Pedro, capítulo 3, quando ele fala acerca do relacionamento homem e mulher. Né? Então, esse aqui é o momento. Ele diz assim, ó, verso 7, marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com honra,
pois sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. Veja bem, quando nós Uhum. pedimos a Deus, estamos nesse lugar, né? A Bíblia diz que Deus sempre nos ouve, o apóstolo João Amém. diz isso. E se ele nos Ah, ouve, ele sempre responde. Mas é necessário que a gente esteja num lugar que possa ser ouvido. Isso é que é importante a gente isso aí. entender. Porque se a gente está, por exemplo, nesse caso aqui, brigado com nossa mulher, tratando nossa mulher com desonra, ou ela tratando o marido com desonra, aí a gente vai orar, não é que ele não quer, ele está impedido por primeira de João capítulo 3, no verso 7, a palavra dele. Aham. Ele fala assim, enquanto você não acertar com sua mulher, eu não te ouço. Agora, em condições normais de temperatura e pressão, vamos dizer assim, nós CNTP, se nós estivermos no lugar certo da adoração, uma vida de integridade, uma vida de alegria, né, uma vida de semeadura, se nós procurarmos a Deus, nós temos uma certeza, que tudo que a gente pede a Ele, Ele sempre ouve. E se Ele sempre ouve, Ele nos concede segundo a sua vontade. Amém, amém. Aquele salmo lá, né, Salmo 138, que eu comecei a ler, acima de tudo, ele exalta seu nome e a sua É palavra, a né? sua palavra, é isso mesmo. De fato, talvez para algumas pessoas que estejam nos assistindo e acompanhando, pode soar diferente, mas Deus não escuta necessitados, Deus escuta por meio da sua palavra, né? Exatamente. Isso Necessitado tem aí. um monte de gente, no hospital, na rua, né? Mas é a Necessitado palavra escuta a dele gente, acima. né? A gente vai até eles, né? Isso aí, por meio da sua palavra. Tem mais, Michele? Ótimo. Pastorzão, na Diga. nova aliança, né? O senhor tocou sobre isso, mas assim, a pergunta em relação à nova aliança é sobre juízo e correção, né? É possível Uhum. nessa nova aliança isso acontecer também? O senhor colocou aí, né? Quais as Só que consequências que... pode falar, pastor. é importante a gente diferenciar exatamente a correção do Aham, juízo. Vamos dizer assim, a correção é por meio da palavra, né? Deus nos uhum, corrige por meio da palavra, porque ele diz que a única coisa lá no texto que eu li, né? 2 Timóteo 3,16, que essa correção por meio da palavra é para me tornar perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a aham, correção, eu costumo dizer, a disciplina, porque Deus disciplina aquele que ama, é como um gesso, Wanda, num braço quebrado. Você não engessa um uhum, braço quebrado porque você odeia o braço quebrado. É porque você quer que ele volte mais forte e que ele volte a funcionar. Ok? uhum. Então, isso é muito forte, a gente entender que Deus nos corrige por meio da sua palavra, porque nos ama e nos quer também colocar de novo em atividade. Né? O nosso ministério é um ministério, meu Deus do céu, de uma, como eu vou dizer, que a misericórdia ela exala, né? Nós olhamos para o nosso apóstolo Guto, a gente olha para a nossa liderança. Então, é a forma de correção é amor. Agora, o juízo, Amém. eu costumo dizer que é o último ratio regis, o último artifício do rei, né? Ou seja, Uhum. é quando a pessoa negou a primeira, negou a segunda, vive uma vida deliberada de pecado, como está lá em Hebreus capítulo 10. Se você quiser, 10. a gente Aham. encerra aqui e começa de novo mais 10 minutinhos. Hebreus capítulo 10, no verso 26, ele fala de juízo. Hebreus capítulo 6, ele Pastorzão, fala... Diga. nosso querido apóstolo Augusto está com a gente, pastor. Olha que honra. Estou É informando aqui, mesmo? pastor. Meu Deus do céu! Hã? Que coisa! Eita glória. Eu não consigo ler aqui. Bispo Guto, um Hã? beijo para o senhor. Eita Um, maravilha. um beijo para o senhor. Que coisa maravilhosa. Deus é bom. Hã? Te amo, viu? Muito Quanto obrigado aí por privilégio. tudo. Que privilégio. Amém. Deus é Privilégio, né, bom. pastor? Mimoso Sul Muito recebendo muito. grande. Pastorzão, Amém. vamos voltar então? Vamos. Vamos, Michele. Sai, A gente sai e entra sai e de a gente novo aí, volta. que eu Pode vou falar ser? mais um pouquinho sobre esse juízo na nova aliança para a gente entender. Tá. Beleza. Vamos lá. Daqui a pouco a gente está retornando. Me ajuda aí, Michele. Ok. Uhum.